Boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer à SBTD e ao Fernando Cardoso por esse convite tão querido para estar aqui para palestrar para vocês. E eu acho que é uma alegria a gente estar aqui para falar de espiritualidade nas empresas. Para mim, essa é a prova de que a gente está caminhando, né? Se a gente pensasse 5 anos atrás, esse congresso não seria possível existir, falar desse tema, não tinha espaço para isso. Então, eu fico muito feliz de que esse tema está chegando e que a gente vai conseguir olhar para nós mesmos e para as empresas com mais sutileza. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas pesquisas, da minha experiência com trabalho e espiritualidade, e o fio que eu escolhi para falar disso é essa assinatura da minha apresentação, que é do Tripalium ao Sacro Ofício. Antes mesmo de eu falar um pouquinho mais de mim e entrar no conteúdo da palestra, eu queria convidar vocês para uma interiorização, meditação, centramento, chamem do que quiserem. Eu, infelizmente, não estou vendo vocês, mas é um convite para você se conectar um pouquinho. Talvez você tenha vindo de uma outra palestra ou de outra atividade. E como a atenção é um valor muito escasso nos nossos dias, eu vou começar por essa interiorização. Embalada por essa frase da Simone Weil, uma escritora mística e filósofa francesa do século XX. A atenção é a forma mais grandiosa ou mais alta de generosidade. Então, eu vou convidar cada um e cada uma para se sentar confortavelmente na sua cadeira, de preferência com a coluna ereta e com os pés no chão. Se for possível para você, feche os olhos. Se não for possível para você fechar os olhos, apenas fixe o seu olhar num ponto para você ter mais contato com o seu mundo interno. E nesse momento, apenas preste atenção na sua respiração. Sem alterar o padrão da sua respiração, apenas testemunhando esse movimento vital que é respirar. Vai percebendo o seu corpo, sentindo cada parte. Se tiver algum pedaço do seu corpo que tem alguma tensão, coloca a atenção nesse ponto e percebe que só o fato de ficar atento, atenta, já traz algum relaxamento para esse ponto. Continua prestando atenção na sua respiração. E agora eu vou pedir para você ficar atento, atenta à planta dos seus pés, conectada com o chão. E que você imagine saindo dos seus pés raízes que vão crescendo, crescendo, ficando muito profundas e chegando até o centro da Terra. Esse centro de potência e energia que nos sustenta. Vai imaginando que do centro da Terra essa energia vai subindo pelas raízes, chegando até os seus pés, subindo pelo seu corpo, passando pelo seu cardíaco e saindo pelo alto da sua cabeça e te conectando com todo o universo, com todas as possibilidades que estão disponíveis para você. Agora, imagina que atrás de você, do seu lado direito, seu pai, do seu lado esquerdo, a sua mãe, e atrás do seu pai e da sua mãe, toda a sua ancestralidade te ampara. Vai imaginando o fio da vida que vai passando geração a geração, até chegar em você e recebe toda essa energia de vida que chega pela sua ancestralidade. Conectado com a Terra, com o universo, com a sua ancestralidade, imagina que você está caminhando num bosque. Vai percebendo esse bosque, o seu corpo, os cheiros, os sons, as imagens. E você avista uma criança. Você vai caminhando, vai chegando mais perto dessa criança, e quando você está perto dela, você percebe que é você com 5 anos.
Você se ajoelha e olha nos olhos dessa criança. Se conecta um pouquinho com essa tua energia de criança. E agora diz para sua criança, o que você tem para me dizer? Escuta o que ela te diz. Pega essa mensagem e guarda num lugar no seu corpo especial para você. Olha de novo nos olhos da sua criança. Se despede da sua criança, trazendo com você a energia de criação que a sua criança tem. E segue caminhando pelo bosque. Vai percebendo o bosque, os espaços, você nesse espaço. E caminhando, você vê ali na frente, sentado numa pedra, sentada numa pedra, o seu ancião ou a sua anciã. Você vai chegando mais perto, se conecta com essa sua versão sábia pelos olhos, pelo olhar. E escuta o que essa sua versão tem para te dizer sobre a sua história, sobre o seu legado na sua existência. Escuta tua versão sábia e guarda num lugar importante para você no seu corpo essa mensagem. Se despede do seu sábio, da sua sábia, ficando com você essa energia de sabedoria. Volta a caminhar e volta a prestar atenção na sua respiração. E assim lentamente vai mexendo as suas mãos e os seus pés, abrindo os olhos e voltando a se conectar com o presente, dia 5 de abril de 2022. Espero que todos vocês estejam mais atentos, mais atentas e com uma qualidade de presença maior para esse nosso encontro. A Jéssica falou bastante de mim, já trouxe um pouco da minha bio para vocês. Então eu quero conectar essa minha bio com esse tema. Eu coloquei aqui algumas empresas que eu trabalhei, mas eu trabalhei em muito mais empresas do que essa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e já passei por 12 empresas diferentes nessa minha jornada. O trabalho sempre teve um papel muito importante na minha vida. E mais para frente eu vou contar para vocês um pouco mais dessa minha relação com o trabalho. Mas agora eu quero trazer o Tripalium, né, que é o começo da minha apresentação, que é um pouco para falar da nossa relação com o trabalho, onde está fundamentada a nossa relação com o trabalho, em que contexto. Para quem não sabe, o tripalho ou tripalium em latim foi um instrumento de tortura, onde eram torturados os escravos, né? 3 paus, ele era formado de 3 paus e esse é o significado dessa palavra. Então, quando a gente fala trabalho, essa palavra já vem carregada de todo esse significado como algo usado para tortura. Será que a gente olha o trabalho como uma tortura ainda hoje? Talvez a gente esteja ainda um pouco imerso nisso, porque não é só isso. Desde os deuses greco-romanos, a gente tem uma relação meio esquisita com o trabalho, né? Os deuses não trabalhavam. Trabalhar era para os mortais, era como um castigo para os mortais. E não só na mitologia greco-romana a gente vê essa referência, a gente vê essa referência também na tradição judaico-cristã. Quando a gente olha a história do criacionismo, de Adão e Eva, eles estavam no paraíso, onde tinha tudo em abundância, à disposição, à mão deles. E eles decidem em conjunto comer o fruto proibido na árvore do conhecimento, que era a única coisa que eles não poderiam fazer. E quando eles fazem esse ato, eles recebem
essa prescrição. No suor do teu trabalho deverás ganhar teu pão. De novo, o trabalho num lugar de punição por terem quebrado a regra e comido o fruto proibido da árvore do conhecimento. Então, a gente não pode desconsiderar que a gente vem embebido em tudo isso há muitos e muitos anos. Fazendo, né, um grande avanço na história da humanidade, chegando já nos nossos tempos, a gente pode dizer que o modelo mental vigente no mundo nos trouxe muita coisa boa, né? Trouxe aumento da expectativa de vida, aumento da riqueza. A ciência e tecnologia nem se fala o quanto avançou nos últimos 100 anos, a criação dos direitos humanos, o fim da escravidão, o avanço da democracia, tudo isso foram grandes ganhos do modelo mental que a gente tem vigente atualmente. Mas o modelo mental que a gente tem vigente não é um modelo perfeito. Esse mesmo pensar que nos trouxe tudo isso de bom, também trouxe uma desigualdade social absurda, que só aumenta e que foi muito acentuada com a pandemia, uma crise climática sem precedentes, que a gente já conhece há algum tempo, mas que a gente não vê grandes ações de fato para mudar essa crise, e uma crise existencial, né, que se traduz, infelizmente, num absurdo índice de depressão, de ansiedade, de burnout, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, não deu muito certo, né? Tem coisas que não funcionaram. Quando a gente olha de volta para o mundo do trabalho, no mundo do trabalho, esse paradigma se traduz no paradigma da produtividade, que nasceu lá na Revolução Industrial, que estava preocupada em atender uma demanda por bens de consumo por meio das fábricas. E a gente vive, de certa forma, esse paradigma até hoje. Naquele tempo, quando tudo começou, as coisas eram medidas no tempo de Cronos, horas de trabalho semanais, homem-hora produtividade, homem-hora treinamento, porque as coisas eram mais materiais, mais concretas. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com entregas concretas, a gente trabalha com conhecimento, com entregas mais sutis. O problema é que o paradigma da produtividade desconsidera as sutilezas do humano. Né? Vou dar aqui um exemplo de que normalmente acontece no nosso dia a dia. A gente passa o crachá na catraca lá na empresa ou se conecta numa reunião de Zoom e acredita, tem a ilusão de que as nossas emoções ficaram em casa, né? Ficaram para fora da empresa ou para fora do Zoom. E, na verdade, elas estão aí o tempo todo, influenciando, interferindo e mediando todas as nossas relações. Quando a gente coloca isso abaixo da linha da água, no iceberg, a gente vai criando doença, né? Por isso que a gente está vendo, o Brasil é o segundo país com burnout no mundo. É muito triste olhar para isso. Então, é urgente que a gente traga as sutilezas à tona, a nossa versão emocional, a nossa versão espiritual, a nossa versão mental. Porque não dá mais para a gente admitir uma liderança de comando e controle, uma narrativa organizacional que usa palavras como recrutar, reter, coisas vindas de uma visão militar do mundo. A gente não pode mais olhar para as pessoas como headcounts, como pinos que a gente dispensa ou traz para o jogo sem considerar as sutilezas em questão. E a gente diz que o nome da área da empresa que cuida das pessoas é a área de recursos humanos. A gente trata o humano como recurso ainda. É essa visão de mundo que vai gerando tudo isso que está acontecendo e está gerando, por exemplo, um movimento chamado de The Great Resignation, ou a Grande Renúncia, que começou nos Estados Unidos, mas parece que já chegou aqui no Brasil. Um dado de fevereiro desse ano mostra que 500 mil brasileiros pedem demissão voluntariamente todo mês, num país com um alto índice de desemprego. Isso acontece lá nos Estados Unidos também. Lá o número é muito maior, mais de 4 milhões de pessoas pedindo demissão por mês, porque não estão mais satisfeitas com esse modelo de trabalho existente.
Mas esse é um movimento que está acontecendo há um tempo já, não é de agora. É uma pesquisa da... Opa, que ele foi para o lado errado. Peraí, pronto. Uma pesquisa da Global Wellness de 2016 mostrava que 3,2 bilhões de pessoas estavam progressivamente infelizes no seu trabalho. Ninguém produz bem infeliz. Uma pesquisa mais antiga ainda, de 2013, do Gallup, uma pesquisa enorme, mostrou que só 13% das pessoas estavam engajadas em seus trabalhos. 87% desengajados. Então, quando a gente olha para tudo isso, dá um pouco de agonia, né? Um pouco de falta de ar, e eu não arrisco dizer, nesse momento, quais são os motivos reais, ou todos os motivos pelos quais isso está acontecendo, e qual é o próximo passo. A gente ainda não sabe, acho que a gente ainda vai ter que viver um pouco para poder entender toda essa transformação que está acontecendo. A gente está num momento de transição da relação com o trabalho. Mas é como se a gente tivesse, como esse rapaz aí no meio dessa ponte. De um lado está o passado, de outro lado está o futuro, meio incerto, meio nebuloso. E, de verdade, a ponte não está assim tão plácida. Ela está como se fosse essa outra ponte aí, balançando horrores. A gente está no meio dessa ponte balançante, no meio dessa incerteza, com um monte de perguntas na cabeça. Como a tecnologia vai impactar o mercado de trabalho quando os robôs invadirem de vez o mercado de trabalho? Como que vai ser essa relação entre significado e sentido no trabalho e a subsistência, o pagar boleto, que a gente vai precisar continuar pagando boleto por um bom tempo? Quando que esse paradigma da produtividade vai ser substituído por outro que a gente ainda não conhece? Será que o nosso futuro vai ser distópico ou vai ser utópico? Sei lá, não sabemos. Não temos essas respostas. Mas acho que a boa notícia é que quando a gente está numa ponte balançando como essa que a gente está vendo aí na tela, a gente consegue desenvolver o equilíbrio. E o que eu vou trazer daqui para frente na minha palestra é uma proposta, sugestões que funcionaram para mim, que pode nos ajudar a se equilibrar melhor nessa ponte e pode ainda nos ajudar a construirmos esse futuro que a gente quer ver acontecer como indivíduos. E aí, qual não foi minha surpresa? Eu já conhecia a definição de tripalium como um objeto de tortura. Mas qual não foi minha surpresa quando eu fui pesquisar para essa palestra e descobri um outro significado para a palavra tripalium, que era um objeto no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho para rasgá-los e esfiapá-los. Achei lindo demais, um objeto onde agricultores que são trabalhadores que eu respeito tanto, que estão em contato com a terra e que trazem o novo a partir da terra, junto com a terra, usavam esse instrumento para transformar aquilo que vinha vivo da terra em alimento para nós. E aí vocês vão ver que na minha apresentação eu trouxe trechos de música, trechos de poesia, porque eu gosto disso, e eu vou falar sobre isso. E quando eu vi essa definição de tripalho, eu me lembrei de uma música que eu acho lindíssima, que é O Cio da Terra, do Milton Nascimento. E aí ele diz, né, forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, e por aí vai. Mas eu quero me ater aqui no forjar no trigo o milagre do pão. E a gente fazer essa ponte com o nosso trabalho. O que é que a gente pode forjar a partir do que a gente faz para transformar em milagre aquilo que a gente faz? E para falar de milagre, que é uma palavra talvez polêmica, né, me vem a frase do Einstein, que ele diz mais ou menos assim: a gente pode escolher olhar para a vida como se nada fosse um milagre, ou olhar para a vida como se tudo fosse um milagre. O convite é para a gente olhar para a vida como se tudo fosse um milagre. E aí é por isso que eu falo de sacro ofício. A definição de sacro ofício é o ato de fazer manifestar o sagrado. O ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado. Que tal se a gente puder combinar o nosso trabalho com o profano, aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, com o sagrado,
aquilo que é extraordinário e se colocar a serviço de algo maior que nós durante o nosso trabalho. Que tal? Talvez seja um caminho, uma saída para a gente ressignificar a nossa relação com o trabalho. E aí eu proponho um novo tripé, uma nova tríade, a partir das coisas que eu experimentei, que eu estudei, que eu tenho visto. Que novo tripé é esse? A primeira ponta do tripé é poesia. E é poesia e prosa, e vocês vão entender por que é poesia e prosa daqui a pouco. Segunda parte do tripé é amor. E a terceira é cura. E agora eu vou falar mais um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é poesia e prosa. E por que poesia? Porque poesia é a própria vida. A vida se faz em prosa e em poesia. O Francisco Varela e Humberto Maturana, dois pesquisadores, dois biólogos, ao pesquisarem como as células se desenvolviam, evoluíam, cresciam e, portanto, mantinham a vida viva, eles descobriram que eles cunharam um termo chamado autopoiesis, autocriação. A raiz da palavra poesia é criação. Autopoiesis, então, é autocriação. Nessa autocriação, eles viram que as células, ao expandir, ao evoluir, primeiro elas olhavam aquilo que elas queriam preservar para manter a sua integridade, ou seja, prosa, aquilo que é ordinário, aquilo que já está. Mas para poder evoluir, elas precisavam abrir espaço para o novo, ou seja, poesia. O novo, o incerto, o inesperado, o que não é linear. E essas duas, prosa e poesia, fazem a gente se criar, autopoieses. E qual não será o nosso trabalho na Terra se não criarmos a nós mesmos para sermos, lá no final da vida, quando a gente estiver no último suspiro, a melhor versão de nós mesmos, a versão mais evoluída de nós mesmos. O Edgar Morin, no livro Amor, Poesia e Sabedoria, traz essa visão sobre a prosa. Estamos numa sociedade que tende a separar prosa e poesia. E onde existe uma grande ofensiva de prosa ligada ao desfraudar técnico, mecânico, gelado, cronometrado, onde tudo se paga, tudo é monitorizado. Será que a gente não está vivendo só em prosa, sem poesia? Eu pergunto a cada um de vocês, no seu dia a dia, quantas discussões acontecem sobre resultado, KPIs, meritocracia, métodos, planos, metas? Eu imagino que muitas. Quantas vezes vocês chegaram no final de uma reunião e falaram, mas por que eu estou aqui mesmo? Por um outro lado, quantas vezes numa reunião vocês deram espaço para as emoções, ou receberam espaço para as emoções, ou para falar do que é sagrado para vocês, para falar do inesperado, do que é poético? A Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, lá em 58 já nos alertava para isso, dizendo que o grande risco que a gente corria era que o trabalho tivesse a função única de avaliar a atividade humana. E perceba, função única. Não é que a prosa não é importante, não é que medir não seja importante, mas não é só isso. Precisa ter algo mais, precisa ter poesia. O Hermes de Trimegisto, um pensador do Antigo Egito, dizia que no universo tudo é vibração, tudo vibra. Se tudo vibra, a gente vibra também. E o que vibra é poético, o que vibra é música, é capaz de gerar música no mundo. A nossa tarefa, então, é harmonizar com essa música do universo. A professora Lúcia Helena Galvão fala um pouco disso, e ela diz: a identidade mais profunda dos seres é encontrar o ritmo de vibração que a natureza sonhou para eles. Os egípcios chamavam isso de nome interno. Qual que é teu nome interno? Qual que é a música que você toca quando trabalha
quando está a serviço de algo maior que você e que harmoniza com a música do universo. O Khalil Gibran, no livro O Profeta, onde ele explana sobre várias questões da vida, trabalho, filhos, amizade, amor. No capítulo Trabalho, ele diz: quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Que maravilhoso será se a gente poder transformar o murmúrio das nossas horas de trabalho não numa tortura, mas numa melodia que se harmoniza com a melodia do universo. E tem a segunda parte, né? Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo, uma flauta muda, quando tudo o mais canta em uníssono? Sua flauta está tocando ou sua flauta está muda? Não tem problema se ela estiver muda. Sempre é tempo. Para falar desse encontro de prosa e poesia, trouxe mais um trechinho do Edgar Morin, em que ele diz que a vida é um tecido misturado ou alternativo de prosa e de poesia. Pode-se chamar poesia o que nos põe num estado segundo. Primeiro, a própria poesia. Depois, a música, a dança, o regozijo e, bem entendido, o amor. Então, quanto que a gente pode trazer de dança, de movimento, de luz, de fruição no nosso trabalho para que ele seja realmente um sacro ofício? E aí me lembro de outra música do Milton Nascimento, que é Nos Bailes da Vida, onde ele fala do seu próprio ofício e diz: cantando me desfaço, não me canso de viver nem de cantar. Cantando me desfaço me lembra aquele, sabe, para você pensar aí na sua casa, onde você estiver. Qual que é o momento do seu trabalho que você esquece das horas, que o tempo e o espaço some, e que você poderia até morrer nesse momento que de sublimação? Esse momento é o do sacro ofício. E quando a gente faz isso, a gente não se cansa nem de viver e nem de cantar. Porque quando a gente está a serviço e no sacro ofício, isso gera mais vida para nós. E aqui, gente, definitivamente eu não estou falando que a gente não tem que pausar. Sim, a gente precisa de pausa. Sim, a gente precisa de descanso. Não é normal jornadas de trabalho de 12, 14, 15 horas, trabalhar de final de semana. Não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou trazendo aqui é que quando a gente trabalha nesse lugar de serviço e de sacro ofício, o que a gente faz traz mais energia vital para a gente. Sabe quando você acaba um trabalho e sai com uma sensação de estar sugado, sugada no final de uma reunião, assim? Energia foi embora? Então, não é sacro ofício. Quando você sai de olho brilhando, energia vital pulsando, aí é sacro ofício. E aí eu deixo duas reflexões para vocês aqui. Qual é a sua música única que harmoniza com a vibração do universo? Como colocar mais poesia no seu dia? E colocar mais poesia, gente, é simples. Parece difícil, mas é simples. Sabe quando você dá um sorriso sincero para alguém, você chega no trabalho, você de verdade olhou para a pessoa e sorriu, e recebeu o sorriso de volta? Isso é poesia. Sabe quando você realmente oferece escuta de verdade para um colega de trabalho que está precisando? Isso é poesia. Uma escuta de verdade que você não está ali para prescrever caminhos, para julgar, para dizer sua opinião, mas para empatizar e verdadeiramente ouvir o outro. Isso é poesia. E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu a semana passada comigo. Semana passada eu estava facilitando um workshop de 4 dias, fora de São Paulo, e era um pessoal de atendimento. E nesse dia o tema era assertividade, comunicação assertiva. Uma das participantes pediu a fala, né? A gente já tinha começado o workshop, ela pediu a fala, e ela contou que ela veio caminhando até o hotel onde estava acontecendo o encontro e estava chovendo, e ela estava com o guarda-chuva dela.
E ela observou nesse caminhar que pelas calçadas de Porto Alegre, umas pessoas desviavam o guarda-chuva para ela passar, outras pessoas mantinham o guarda-chuva firme, e ela é que tinha que desviar o guarda-chuva dela para passar. É muito poético isso, gente. Estar presente e observar essa cena já é poesia em si. Mas aí ela fez uma conexão com o tema, que era comunicação assertiva. E ela falou, no meu atendimento, vai ter hora que eu vou desviar para ouvir e trazer do outro, deixar o outro ocupar o espaço. E vai ter hora que eu vou precisar ser firme para eu poder trazer, me trazer para o espaço. Isso é lindo, gente, isso é poesia. Então, eu não sei o que cada um de vocês faz, mas o convite fica aqui, para a gente trazer mais poesia para o dia, porque com mais poesia, a gente fica mais vivo. A vida se faz em prosa e em poesia. O próximo pilar do nosso tripé é o amor. E por que o amor, Nelly? Porque amor é amor, né, gente? Brincadeira. Mas, para trazer um pouquinho de poesia aqui, como diria Guimarães Rosa, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso da loucura. Então já faz total sentido trazer o amor. Mas esse amor que eu estou trazendo não é o amor romântico, como a gente está mais acostumado a conhecer. O amor que eu estou trazendo é o amor de Eros, que é a força vital que impulsiona o universo para se expandir, evoluir e crescer. Essa força de vida que gera vida é a força do amor. E é desse amor que eu estou falando. O quanto que o seu trabalho gera mais vida ou gera menos vida. E dá para botar uma pitadinha de amor em tudo que a gente faz. O Ken Wilber, que é um filósofo, escritor, pensador, um gênio americano, diz que na nossa evolução como humanos, a gente faz um caminho parecido com esse que está aí na tela. Então, a gente começa numa visão egocêntrica. Eu sou o centro do mundo e atua no mundo a partir do ego. Conforme a gente vai se desenvolvendo e evoluindo, a gente passa para uma visão etnocêntrica, onde a gente olha para a humanidade. Não sou só eu que importo, sou eu importo e os meus iguais aqui, e os humanos. Conforme a gente vai caminhando, a gente caminha para uma visão mundicêntrica. Todos os seres do planeta. E ele ainda traz uma quarta etapa, que é uma visão cosmocêntrica, que é quando a gente considera todo o universo e quando a gente entende que a nossa música vibra junto com a música do universo. E a gente escolhe vibrar junto a favor do universo. Quando a gente escolhe vibrar junto a favor do universo, coisas mágicas acontecem, porque a gente está vibrando a favor da vida. E para trazer um pouquinho de poesia, trago o Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, ou enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Quando a gente traz amor para o dia a dia de trabalho, vibrando em uníssono com a harmonia do universo, a gente está trazendo o universo para o micro, o macro para o micro. Quando a gente põe tudo quanto a gente é na nossa integralidade, trazendo todas as nossas sutilezas no mínimo que a gente faz, a gente está trazendo amor. Como é que a gente pode? Como é que cada um aí pode trazer amor para o seu trabalho? Mas nem tudo são flores. Às vezes a gente está desafinado. Às vezes a gente desafina com essa música do universo e está tudo bem, está tudo certo. Não é uma chegada, é uma jornada para chegar nessa melodia em uníssono com o universo. E aí eu trago de novo a Lucelena, que diz que desafinamos a orquestra do universo quando não vibramos na nossa própria música. Mas tem hora que não dá, tem hora que eu não sei, eu ainda estou desafinada, Nelly, eu ainda não sei
como é que toca essa música. E aí eu recorri à Bossa Nova, a João Gilberto, para trazer a resposta para a gente. E ele diz, no comecinho da música, se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Dói um pouquinho a gente saber que a gente está desafinado com a música do universo. E esse lugar de propósito, de sacro ofício, é um lugar de dorzinha mesmo, né? Porque não é um lugar ordinário, é um lugar de investigação, e que a gente precisa olhar para a nossa dor, para a nossa sombra, para encontrar a nossa luz. Mas a pista aqui é, no dia que a gente estiver desafinado, ou você que está desafinado, desafinada, que ainda não encontrou a tua música, olha para o teu coração, porque no peito dos desafinados também bate um coração. É no teu coração, é no teu amor que virá a resposta. E a gente pode cultivar amor todo dia, né? Acordar e colocar isso como uma intenção. Como é que eu posso hoje ser mais amor no meu dia? E não precisa ter resposta. Só coloca como uma intenção e vai para o seu dia. Tenho certeza que você vai encontrar e vai gerar mais amor. Por quê? Como dizia Renato Russo, inspirado em Camões, que se inspirou em Paulo, na Bíblia, em Coríntios, sem amor a gente nada seria. E cada um aqui que está me ouvindo é. Então tem amor aí, eu tenho certeza disso. O convite é para a gente espalhar mais e mais amor, porque é urgente ter amor em tempos incertos, em tempos em que a ponte está balançando. É o amor que ajuda a gente a se segurar. E aí a próxima música, a próxima reflexão para vocês. Como a tua música coloca mais amor no universo? Pensa aí, tenho certeza que você vai ter respostas. E agora eu vou contar outra história de alguém que colocou amor no seu dia a dia, que colocou poesia no seu dia a dia, e que aconteceu também a semana passada. Semana passada, como eu disse, estava nesse workshop, trabalhando com pessoas de atendimento, e atendimento do Ministério Público. As primeiras pessoas que recebem o cidadão. Então, vocês podem imaginar as coisas mais terríveis e absurdas essas pessoas recebem como demanda dos cidadãos mais vulneráveis para cuidar disso, para dar algum encaminhamento, para tratar isso. E, trabalhando com eles, eu aprendi que a maioria das coisas que chega no Ministério Público não é da alçada do Ministério Público. É do Judiciário, é da Defensoria Pública. Então, muitas vezes, essa pessoa que está atendendo esse cidadão, essa cidadã, precisa dizer, olha, minha senhora, meu senhor, não é aqui. Né? Imagina para quem chega aflito receber isso. Bom, uma das pessoas que estava lá no curso me contou que uma vez recebeu uma senhora que estava com a sua sobrinha, dizendo que precisava, uma sobrinha menor de idade, a menina tinha 7 anos, e que ela precisava de uma autorização urgente para viajar com a sobrinha. E essa pessoa que estava atendendo estava num dia desafinado, estava naquele dia de prosa ali, de fazer o batidão, de fazer o prático, só o prático. E aí a senhora veio e ele falou, olha, minha senhora, isso aqui não é da minha alçada, é do Judiciário, não é aqui. E a mulher virou as costas e estava indo embora. No que ela estava indo embora, o silêncio falou com ele. E eu costumo dizer que o mistério conversa com a gente, o mistério, Deus, o milagre, se vocês quiserem chamar, conversa com a gente nos momentos de silêncio. E aí, nesse momento de amor, que ele se conectou com esse amor e com essa melodia do universo, ele fez uma pergunta, falou, mas minha senhora, para que a senhora precisa viajar com a sua sobrinha? Qual o motivo da viagem? E a senhora voltou e falou assim, não, é que eu soube que em Porto Alegre tem disponível para minha sobrinha uma pele para reconstituição do rosto, porque ela tem o rosto todo queimado e tem uma pele super tecnológica que chegou e que se eu não viajar com ela, agora, hoje, eu vou perder essa chance. E aí ele disse, então é aqui que a senhora trata. E resolveu toda a questão.
A mulher viajou, a criança fez, acho que é enxerto que chama, fez a substituição da pele e conseguiu ter o rosto reconstituído depois de uma queimadura. E aí ele diz que essa senhora chegou com um caminhão com porco, com coisas da colheita da horta para dar de presente para ele. Tamanha era a gratidão dela e era o que ela podia ofertar como gratidão. Mas acho que essa história me fez lembrar disso, assim, desses momentinhos em que a gente cala e no silêncio a gente encontra o amor. É esse o convite, para a gente calar um pouco, olhar para dentro e entender onde é que está esse amor, onde é que está essa melodia. A última palavra do nosso tripé é a palavra cura. E eu, quando comecei a pensar nesse tripé, pensei em trazer a palavra propósito. Mas achei melhor substituir pela palavra cura, porque a palavra propósito... Preciso só beber água, pessoal. A palavra propósito, nos últimos anos, acabou virando moda, o que eu acho ótimo. Que bom que a gente está discutindo sobre isso e falando sobre isso. Mas tudo que vira moda se esvazia um pouco em algum lugar. Então, eu achei melhor substituir a palavra propósito pela palavra cura, porque eu acho que o processo pelo qual a gente encontra o propósito é um processo de cura. E que bom seria se todos nós escolhêssemos nos curar usando o trabalho como meio, usando o trabalho como espaço de cura. Isso que eu estou falando, eu não falo sozinha. Quando a gente olha no âmbito das organizações, já tem gente escrevendo sobre isso. Tem um livro recém-lançado, The Healing Organization, do Raj Sisodia e do Michael Gelb, onde eles falam e trazem muitos exemplos de organizações que curam, organizações que usam o seu papel na sociedade para curar indivíduos, curar relações e, no fim das contas, curar questões prementes da sociedade. E numa parte do livro, ele traz como se fosse um processo evolutivo das organizações. Quando a gente olha para a maioria das organizações hoje em dia, são organizações que vibram nessa energia aqui, que olham para o mercado, né, se posicionam como alguém que olha, aqui está uma oportunidade de fazer dinheiro explorando uma necessidade ou lacuna do mercado, que olha para o trabalho ou para o produto dela como organização como um espaço de fazer lucro e explorar as pessoas. Quando as organizações caminham um pouco mais, elas já olham de um outro lugar, talvez etnocêntrico, como eu trouxe lá do Ken Wilber, e dizem, aqui está uma oportunidade de lucrar, enquanto servimos, já aparece a palavra servir, ao invés de exploração, as necessidades de nossos clientes e as necessidades de todos os stakeholders, incluindo comunidades e o meio ambiente. E aí as organizações caminham um pouco mais no seu processo evolutivo, e podem chegar num lugar como esse. Nossa busca é por aliviar o sofrimento e elevar a alegria. Podem imaginar uma organização que alivia o sofrimento do mundo e eleva a alegria do mundo? E a gente pode trazer para o âmbito individual também. Que tal o meu sacro ofício ser aliviar o sofrimento e elevar a alegria do mundo? Nós servimos as necessidades de todos os stakeholders. Então, todo mundo já chega junto, em grau de igualdade, não os clientes em primeiro lugar. E aí inclui todo mundo, clientes, colaboradores, comunidade, meio ambiente. Buscamos continuamente melhorar a vida de todos os stakeholders enquanto lucramos. Com isso, podemos continuar crescendo e trazendo mais cura para o mundo. Lucrar, né, aqui não existe um protesto contra o lucro, muito pelo contrário, o lucro é importante. Existe um movimento chamado Sistema B, que é de empresas que se fiam num tripé. Primeiro, impacto financeiro, ou seja, lucro. Segundo, impacto social, ou seja, servir às necessidades de todos os stakeholders. E terceiro, impacto ambiental, servir ao planeta, vibrar em uníssono com o universo a favor da vida. Isso aqui, gente, talvez a gente não esteja vivo para ver, mas o movimento já começa e eu olho para esse congresso como mais uma gota nesse oceano,
colocando mais um passo em direção a isso. A pergunta que fica é, quando a gente olha para esse lugar utópico, o que é que a gente pode fazer agora? Qual que é o próximo passo que a gente pode dar? O Eduardo Galeano diz que, o Eduardo Galeano, um poeta uruguaio, que diz que a utopia serve para a gente caminhar. A gente chega perto dela, ela se afasta 10 passos. A gente chega mais perto, ela se afasta de novo. Então, ela serve para a gente caminhar. Qual é o passo que a gente pode dar em direção a essas organizações e a nossa contribuição como indivíduos para essas organizações? Na minha visão, é a gente investigar o propósito e se curar. E aí eu trago meu querido Caetano Veloso, em Cajuína, que diz no começo: existirmos, a que será que se destina? E aí, para mim, essa é a busca do propósito. O Mário Sérgio Cortella, uma vez assisti uma entrevista dele, em que ele diz uma coisa muito legal, que no nosso RG tem onde nascemos, por quem nascemos, quando nascemos, mas não tem o porquê nascemos. Essa vai ser uma busca nossa, uma busca da existência. Por que que a gente está aqui mesmo? Qual é a contribuição que a gente vai deixar para o mundo quando a gente se for? E aí eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Eu comecei a trabalhar em 1994, eu tinha 14 anos. Eu faço parte de uma família privilegiada e que tenho consciência desse privilégio, e eu não precisei trabalhar, como diferente de muitos brasileiros, eu não precisei trabalhar por necessidade, eu escolhi trabalhar. Eu queria trabalhar porque eu via no trabalho uma possibilidade de independência, de expansão, para eu poder comprar as minhas coisas, pagar os meus passeios, sem depender do dinheiro dos meus pais. E tinha um pouco de rebeldia nessa história, porque se eles não quisessem pagar, eu falava, mas eu tenho dinheiro, então você tem que deixar eu ir. Tinha um pouco dessa rebeldia, e essa foi a minha motivação para começar a trabalhar. E me encantei pelo trabalho, me encontrei em muitas coisas no trabalho, trabalhei muito, entrei na indústria farmacêutica em 2000, e lá em 2005, aí já fazia quase 10 anos que eu estava trabalhando, e 5 anos na indústria farmacêutica, eu estava bastante incomodada com o que eu estava vivendo ali. Como eu disse para vocês, o propósito nasce de um lugarzinho de incômodo, não nasce do ordinário, nasce do extraordinário. Estava incomodada, e aí eu me lembro que eu fiz um curso chamado Em Busca do Propósito de Vida, com o Marcelo Cardoso, que é um cara que fala de propósito até hoje, e que já falava de propósito lá em 2004. E nesse curso eu descobri que o meu propósito, cheguei numa frase para o meu propósito, que era essa aqui: proporcionar prosperidade às pessoas por meio do seu próprio desenvolvimento. Eu descobri que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, falando para as pessoas, trazendo coisas que eu tinha estudado, trazendo as minhas reflexões. Só que eu trabalhava na área comercial, não tinha nada a ver com isso. Mas isso pulsava dentro de mim, era muito forte. E aí, eu fui descobrindo nesse curso o porquê que isso era importante para mim. Eu descobri que a gente vai construindo o nosso propósito desde que a gente nasce. E quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente é pura potência. Se a gente olhar para um bebê ali, o futuro dele pode ser qualquer coisa. E o bebê não vê separação entre ele e o mundo. O peito da mãe é ele, o brinquedo que ele está brincando é ele não vê separação. Mais ou menos aos 6 meses de idade, num processo que vai até os 2 anos, ele começa a fazer esse processo de separação. Por que 6 meses de idade? Porque com 6 meses o bebê senta, a maioria dos bebês senta com 6 meses e ele toma outra perspectiva do mundo e percebe que ele não é o todo. Ou, entre aspas, ele não é o todo. E aí começa o nosso processo de desenvolvimento por separação. E esse processo acontece pelas ausências, pelas faltas que acontecem na nossa vida desde bebê. Então, o bebê chora, a mãe demora 5 minutos para amamentar o bebê, isso é uma falta. 5 minutos para a gente não é nada, mas para o bebê é uma eternidade, porque depende da sobrevivência dele. E a gente vai tendo essas faltas ao longo da vida, e são essas faltas que moldam o nosso ego, e a gente vai moldando o nosso script da vida, a nossa narrativa na vida.
a partir do ego. Então, a minha narrativa, né, o que me faltou na infância, que eu conseguia identificar, e isso não é nenhuma crítica aos meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, isso acontece com todos os pais, e hoje eu sou mãe, sei que minhas filhas vão encontrar as questões dela em algum momento. O que me faltou foi voz. Eu, filha de uma família de descendência italiana, com um pai machista, como é a maioria dos pais da geração do meu pai, com 2 irmãos homens, eu tinha pouca voz e muitas vezes eu precisei gritar para trazer a minha voz. Era difícil trazer o meu espaço. E aí eu fiquei a vida inteira buscando, nas minhas relações e no meu trabalho, preencher essa falta. Só que aí acontece uma coisa paradoxal, que é o seguinte: a gente busca relações e locais de trabalho que não vão nos dar o que os nossos pais não deram. Mas por quê, Nelly? Porque esse lugar de falta, embora seja muito doloroso, ele é conhecido. E aí a gente vai no conhecido. E eu fiquei tempos trabalhando isso para encontrar, para eu me curar, para eu dar a voz que eu gostaria. Pelejei bastante tempo, até 2013, mais ou menos, que eu acho que foi quando eu comecei, perdão, a trazer espaço para minha voz, a eu dar espaço para minha voz, porque a cura é para dentro e é com a gente, é algo que é uma jornada que a gente caminha, não é, ninguém vai caminhar por nós. Enquanto a gente ficar projetando nos chefes, nos colegas de trabalho, na organização, aquilo que nos falta, a gente vai conseguir continuar produzindo ambientes de trabalho patogênicos. Então, que comece por cada um de nós, que a gente possa, na busca do nosso propósito, ir curando tudo isso e nos dando aquilo que nos faltou para a gente não ficar projetando isso no mundo. E quando isso acontece, quando a gente começa esse processo, é mágico. Então, eu falei para vocês que em 2005, eu estava incomodada e eu trabalhava na área comercial. Eu tinha o melhor resultado da minha regional. Eu fui demitida no comecinho de 2006. E eu achei, a princípio, um horror, mas foi o fato de eu ter sido demitida que me abriu portas para eu começar a vivenciar o meu propósito. Em junho de 2006, eu comecei a trabalhar na Novartis e rapidamente, 8 meses depois, eu já estava trabalhando com treinamento e desenvolvimento, que era o que eu queria fazer, que era o que atendia ao meu propósito. Então, caminhar no propósito é uma jornada da vida e é uma jornada de volta para casa. É uma jornada para a gente se conectar de novo com o universo, com a nossa melodia que vibra em uníssono com o universo. E é uma jornada da vida inteira. Em 2018, eu investiguei de novo o meu propósito e aprimorei. Quando eu olho para o meu propósito de 2005, eu acho ele um tanto arrogante, um tanto vago. Em 2018, ele se transformou e virou apoiar a prosperidade do planeta por meio do desenvolvimento das pessoas como humanos. Eu acho que ele vai ainda se desenvolver e se aprimorar, porque eu entendo que o propósito é uma dança entre o nosso mundo interno e o mundo externo. E a gente é afetado pelo mundo externo o tempo todo. Mas fica uma essência, sempre fica uma essência ali. E, no fim das contas, essa investigação do propósito, na minha visão, não é para a gente ficar rico, não é para a gente ganhar status, mas é para viver com integridade. Para fechar esse pedaço com poesia, para mim, propósito é para a gente chegar no fim da vida e falar essa frase que está aqui, ó, que é a frase que eu quero que esteja no meu túmulo, que é uma frase do Pablo Neruda. Confesso que vivi. Em espanhol, confesso que he vivido. Para chegar lá no final da vida e dizer, confesso que vivi, que fiz o meu sacro ofício, que estive em harmonia com o universo, trazendo poesia, trazendo amor e trazendo cura. E aí eu pergunto para você,
Qual é o seu caminho de volta para casa? Para finalizar a minha participação, olha, eu tenho 2 minutos, eu quero ler um trecho de uma outra música que eu trouxe para vocês, do Beto Guedes. E eu quero convidar vocês a fecharem os olhos enquanto eu estiver lendo, se for possível para você receber esse presente que eu trouxe para você para encerrar a minha participação. O trecho da música é da música Amor de Índio, do Beto Guedes, e fez muito sentido para mim, com tudo que eu trouxe para vocês, os fios que eu costurei para falar de trabalho e espiritualidade. Se todo o amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado, as pausas são importantes e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. É o sono que alimenta o sonho. No inverno te proteger, no verão sair para pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar. Para mim isso aqui é a gente se conectar de novo com a terra, se ver de novo natureza, para poder estar em uníssono com o universo. No estio me derreter, para na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. De volta para casa, em uníssono com o universo, conectado de novo com o todo. Aqui estão meus contatos. Para fechar animado, eu trouxe um outro trecho de música. Então, se você quiser, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Tem aqui meu Instagram, meu telefone. Nesse QR Code tem meu LinkedIn, onde eu compartilho as minhas confabulações pelo mundo, minha poesia.